Bom dia, amados, que a paz seja contigo. Hoje eu quero ministrar uma palavra ao seu coração e em nome de Jesus, essa palavra vai ser transformadora na sua vida. Eu quero contar para vocês brevemente a história de dois reis de Israel, o rei Saul e o rei Davi. E nós vamos meditar sobre um panorama geral da história deles, tá? Lá em 1 Samuel capítulo 10, a palavra de Deus fala que Saul foi ungido rei de Israel, o primeiro rei de Israel. Embora muita gente critique Saul por algumas atitudes dele, algumas coisas da sua vida, mas o início da história não foi assim. Lá em 1 Samuel 10, verso 9, a palavra de Deus fala que quando Samuel unge Saul, o Espírito de Deus se apoderou de Saul, e Saul apenas se encontrou com alguns profetas e começou a profetizar. Então, o início da história de Saul é um homem cheio do Espírito Santo profetizando. A mesma coisa nós vamos encontrar no início da história do rei Davi. A palavra de Deus fala lá em 1 Samuel 16 que Davi é ungido rei de Israel quando ainda era um garoto. E a palavra diz que naquele momento, lá em 1 Samuel 16:13, naquele momento em que Davi foi ungido rei de Israel, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Davi começa a sua história cheio do Espírito Santo. Saul começa a sua história cheio do Espírito Santo. E é maravilhoso a gente pensar nisso, sabe? Porque muitas vezes nós olhamos para o nosso primeiro amor, para o nosso primeiro momento em Cristo, para o nosso nascimento espiritual, e a gente acha tudo aquilo muito maravilhoso. Ah, porque aconteceu isso, porque eu fui usado, porque Deus fez isso, porque Deus fez aquilo, porque Deus transformou. E o começo é bom, é muito bom. O começo é maravilhoso, mas o começo não é tudo. A gente às vezes foca muito no começo e esquecemos que ainda existe uma história, ainda existe um caminho a percorrer. Então o início da vida de Saul, o início da vida de Davi foi maravilhoso. Talvez o início da tua vida espiritual também tenha sido maravilhosa. Talvez o início da tua vida antes de nascer de novo em Cristo não tenha sido lá tão grande coisa e você até se culpa por isso. Mas o que eu quero agora é que você pense no seguinte: o começo, sendo bom ou não é o mais importante. É preciso começar, mas não é o mais importante. Agora o que nós vamos observar é o fim da história. E o fim da história, amados, é melhor que o começo. O fim da história é mais bonito e é mais importante que o começo. Se nós formos para a palavra de Deus, lá em 1 Samuel capítulo 15, verso 27 a 29, a palavra de Deus conta que o Senhor toma o reinado de Saul. E o que aconteceu para que Deus tomasse o reinado dele? Saul foi desobediente, Saul foi rebelde, e o fim da história de Saul é ter o seu reino rasgado. E eu quero ler essa palavra com você lá em 1 Samuel capítulo 15, verso 27. Eu quero ler as palavras do Senhor para Saul. 1 Samuel 15, 27 diz assim: quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou-se à beira do manto dele, e o manto se rasgou. E Samuel lhe disse: o Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel e o entregou a alguém que é melhor que você. Aquele que é a glória de Israel não mente, nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. Se nós formos avançar um pouquinho aqui na história, lá em 2 Samuel, capítulo 7, nós vamos encontrar o profeta Natã falando com o rei Davi e profetizando sobre a vida do rei Davi.
2 Samuel, capítulo 7, verso 15 a 16, diz assim: mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Sabe o que é melhor do que o começo? É o final. O final é melhor que o começo, porque o final ele diz se você teve vitória ou se você teve derrota. Aqui na história nós vamos perceber que o fim da história de Saul foi desprezível, embora seu início tenha sido tão lindo. E o fim da história de Davi foi maravilhoso, reinado eterno, do qual veio o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a promessa acontece na vida dos dois, que tiveram o mesmo início, porém com finais totalmente diferentes. Um para a glória e outro para a condenação. Então, quando nós olhamos esses dois intervalos, nós vamos perceber que o fim é melhor do que o começo. Mas sabe qual é o problema do fim? O problema do fim é que você nunca sabe quando ele vai chegar. Você não sabe qual será o dia da sua morte. O amanhã pode ser tarde demais. Você não sabe quando Jesus virá. Então, se você ainda não começou, você já está perdendo tempo. Você já deveria ter começado. Já deveria ter se convertido e se arrependido diante do Senhor. Porque o fim, ninguém sabe. Sabe aquela pessoa que deixa tudo para a última hora e diz: não, quando estiver em certa idade eu vou me converter, eu vou para a igreja, deixa eu aproveitar um pouco a vida. Cuidado, porque você não sabe o dia da manhã. Então, se o começo não é o mais importante, se o fim não é o mais importante, o que vai ser importante nessa vida, nessa história? É o meio da história. Porque é o meio da história que vai definir o seu final. E vamos olhar um pouco sobre o que acontece nessa história com o rei Davi e com o rei Saul. Lá em 1 Samuel capítulo 15, a Bíblia conta que Saul tinha uma missão. A missão dele era destruir os amalequitas. Só que ele desobedeceu, ele foi rebelde. Ele não destruiu os amalequitas, ele poupou o rei, poupou o gado, poupou tudo isso, desobedeceu o Senhor. No capítulo 15 de 1 Samuel, a palavra de Deus diz que Samuel vai repreender Saul. O profeta repreende Saul, mas Saul ele não quer ouvir, ele é rebelde, ele é soberbo, ele se acha melhor que todo mundo, ele é o rei. A partir daquele momento, Saul começa a visitar feiticeiros, começa a fazer seus próprios sacrifícios. Então Saul se torna uma pessoa soberba. E aí, amados, o que acontece nessa história? Toda aquela rebeldia de Saul faz com que ele tente pegar o sacerdote à força, e aí ele rasga o manto de sacerdote e Deus dá a penalidade a ele: eu vou arrancar o reino de você, eu vou rasgar o seu reino. Mas na história de Davi, lá em 2 Samuel capítulo 12, o profeta Natan vai repreender Davi porque ele se deitou com Batseba, porque ele provocou a morte do rei, do esposo da Batseba. E aí, quando Natan vai repreender Davi, aquele homem, ele se arrepende diante do Senhor. Ele dá ouvidos ao profeta, ele se entrega ao Senhor, ele pede perdão, ele aceita o castigo do Senhor. Esse é o rei Davi. É por isso que a palavra de Deus diz que o coração contrito, compungido, ele move o coração de Deus. E é por isso que Davi é chamado de homem segundo o coração de Deus. Porque, sabe, amados, ele não espera o final para ter uma mudança de vida, mas durante a sua vida, com os erros que ele vai cometendo na caminhada, ele vai se arrependendo, ele vai restaurando, ele vai mudando, ele vai transformando. Esse é o meio que leva ele a um final maravilhoso na presença do Senhor. Como está a tua vida hoje? Como está o teu coração hoje? É essa a questão. O meio é mais importante que o começo e é mais importante que o final.
Sabe o que acontece no meio da nossa história? 1 João capítulo 2, verso 1. Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado nos céus, Jesus Cristo, justo, que está pronto para perdoar o teu pecado. Enquanto você viveu uma vida sem reconhecer os seus pecados, sem pedir ao Senhor uma transformação de vida, o seu final será trágico. Mas em nome de Jesus, queira ter um final maravilhoso. Então cuida do meio, cuida da tua vida hoje, cuida do teu coração hoje, cuida de quem você é hoje, em nome do Senhor Jesus. Para terminar essa história, eu quero contar para vocês as palavras do apóstolo Paulo. No fim da vida de Paulo, ele escreve uma carta para Timóteo, seu discípulo. E nessa carta, segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 7, ele fala algo maravilhoso que com certeza você já ouviu. Ele diz assim: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Terminar a corrida é maravilhoso, o final é muito bom, porém melhor que isso é combater o bom combate. E melhor ainda é guardar a fé. Porque combater o bom combate e guardar a fé está no meio da nossa história. Vem antes de terminar a corrida. Quem disse que ser cristão não vai ter luta? Quem disse que nós não vamos passar por provas? Quem disse que nós não teremos tentações todos os dias da nossa vida? Mas em meio a tudo isso, em meio às lutas, em meio às provações, em meio às tentações, em meio a tudo isso, o que nós precisamos é guardar a fé. Se você combater o bom combate e guardar a sua fé, você vai terminar a corrida e vai poder dizer que a vitória é sua, em nome de Jesus. Portanto, decida hoje viver uma vida em santificação com o Senhor. Decida hoje viver uma vida de transformação com o Senhor. Às vezes é muito difícil a gente dizer não ao pecado. Às vezes é muito difícil a gente dizer não aos nossos desejos. Mas nós precisamos dizer não. Portanto, muda a tua vida hoje. Transforma a tua vida hoje. Se arrepende hoje. Se prostra diante do Senhor hoje. Porque o amanhã será melhor. O amanhã a Deus pertence, e o amanhã será um dia de vitória, galardão sobre a sua vida. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.